Bom dia. Eita, bom dia desanimado. Misericórdia. Por favor, misericórdia para comigo. Vou tentar de novo. Bom dia. Agora. A pessoa acorda de manhã cedo, vem para cá falar para vocês, né? Depois de trabalhar a semana toda, merece um bom dia assim caloroso e que vocês sejam misericordiosos comigo nesta manhã. Quando eu ouço a palavra misericórdia, me vêm algumas imagens. Uma das primeiras imagens que vem é numa época da Roma antiga, que os historiadores chamam de período do pão e circo. Quem não fugiu da aula de história deve lembrar, na qual o povo era, podemos dizer assim, enganado ou consolado ou compensado com alimento que desse para a subsistência, para continuar vivendo, e a diversão. Não sei se isso mudou muito, mas eu estou falando da Roma antiga, por favor. Qualquer semelhança, mera coincidência. Então, e existiam os gladiadores, vocês lembram? Eu não sei onde vocês estavam. Se na arena, como gladiadores, se nas arquibancadas, rindo da miséria dos outros, ou se eram vocês que puxavam as cordas e faziam tudo aquilo funcionar. Eu acho que eu estava puxando as cordas, só pode ser, né? Para estar aqui hoje falando para tantas pessoas, deve ter colocado muita gente na arena. Então, e quando terminava a luta, vocês estão lembrados, né? Estávamos todos lá, com certeza. Acho que quase todos. Quando terminava a luta, não podia ter saía sempre um vivo e um morto, não era isso? Mas, às vezes, a luta, não sei exatamente por quê, talvez por ter sido muito equilibrada, talvez porque um dos derrotados era simpático, a população o simpatizava, ou já tivesse ganhado muitas lutas, que o imperador fazia assim. E ficava com a mão, não era? E aí olhava para a arena, vocês se lembram, né? Lembram? Vamos fazer? E a arena dizia o quê? O que é que a arena dizia às vezes? Se a arena dissesse misericórdia, né? O imperador, se a arena não dissesse misericórdia, ele fazia assim. E o gladiador vencedor matava o derrotado. Mas se a arena dissesse, vamos dizer comigo, gente, misericórdia, o que é que acontecia? Ele era salvo. Então, isso, quando assistimos filmes épicos, é muito comum ter esse tipo de cena. Em geral, o herói vence, não é? E o herói é tratado como alguém misericordioso, que espera até que o público diga isso. Então, o ato de misericórdia é um ato em que se dar algo a alguém que se julga que aquele alguém não merece. Porque era natural, todos os envolvidos sabiam que o derrotado iria morrer. E aquilo era algo natural, era algo esperado. Então, a misericórdia significava dar ao perdedor algo que ele não merecia. E quando eu penso ainda mais em misericórdia, a misericórdia me lembra uma árvore. Porque a misericórdia não é perdão, embora o perdão esteja nela. A misericórdia não é caridade, embora a caridade esteja nela. A misericórdia é um estado interno. E para que você alcance esse estado interno, antes você precisa compreender uma série de coisas. E aí eu pensei, com o que eu posso comparar a misericórdia? Porque eu gosto da linguagem de metáforas. Jesus utilizou a linguagem metafórica porque sabia que nós iríamos levar milhares de anos para compreendê-lo. E ainda não compreendemos.
Cada vez que lemos o Evangelho, uma mensagem nova, diferente, parece que salta das metáforas. A metáfora é uma linguagem simbólica, que é uma linguagem do inconsciente. É uma linguagem atemporal, que serve para qualquer época e muitas vezes para diferentes circunstâncias e contextos. Então, eu pensei na misericórdia como uma árvore. Por quê? Porque a árvore, ela se doa. Ela não quer saber se você é preto, branco, amarelo, pobre, rico, ladrão ou religioso. Ela lhe dá sombra, frutos, independente de quem você é, de onde você veio, independente do seu momento, do seu estado. Ela simplesmente está lá, doando-se. Então, a caridade é um estado interno de profunda conexão com o Criador, de profunda conexão com Deus. Esse estado profundo de conexão nos faz desfrutarmos a felicidade de existir e nos torna naturalmente misericordiosos. Tem pessoas que pensam que são. Tem pessoas que dizem assim: eu não sei porque eu sou uma pessoa tão boa, não faço mal a ninguém. Vocês já ouviram isso? Não vocês aqui. Claro que não, não estou falando de vocês. Estou falando desse povo aí do mundo. Sou tão boa, mas a misericórdia, a bondade que também está na misericórdia, ela é tão sutil. Ela simplesmente é como a árvore. A árvore não lhe pede que você se curve diante ou que você faça qualquer tipo de reconhecimento da misericórdia que ela tem para com você, lhe dando frutos, sombra, ar, o ar que nós respiramos. Não nos cobra nada, não nos pede nada, nem bate no peito e diz como eu sou boa que estou lhe dando isso. Se você alguma vez disse isso, porque você não vai dizer mais, eu tenho certeza. Se você alguma vez disse, é porque você ainda não alcançou a bondade, porque a bondade que está embutida na misericórdia é algo que é sutil. Muitas vezes nós nem percebemos o quanto o outro está sendo misericordioso conosco. Muitas vezes é um silêncio. Muitas vezes você ofende e agride e você nem se dá conta porque o outro foi tão sutil e compreendeu tanto o seu momento e a sua atitude que você nem se dá conta. Então a misericórdia é como essa árvore, como uma árvore frondosa. Claro que existem pessoas que ainda são semente, mas não fique triste se você é semente. Porque na semente está contida a árvore que um dia você irá alcançar. Tem pessoas que são árvores um pouco ainda frágeis, raízes ainda não tão profundas, mas a gente já começa a ver brotar a potencialidade de ser uma grande árvore. Tem pessoas que já são árvores médias e tem outras que são grandes árvores, de raízes profundas, de troncos fortes, de copa ampla, e que dão muitos e muitos frutos, e ofertam esses frutos a quem se aproxima. Tem pessoas que são como um sol de amor, que nos aquece pela aproximação. Espíritos que já alcançaram determinado nível de evolução, mas essa evolução está embutida na semente. Então, não é uma questão de divisão hierárquica, porque, na verdade, todos somos semelhantes. Eu prefiro usar a palavra semelhantes do que iguais, porque não somos iguais, somos semelhantes, porque somos singularidades, individualidades, e cada um está no seu momento. Então, quem alcança esse estado de misericórdia é capaz de olhar para o outro e ver na semente a árvore. E também ver na árvore a semente que um dia foi, para que nos conectemos à humildade. Porque a misericórdia, o misericordioso, é, antes de tudo, humilde. Mas é uma humildade que se expressa também de forma sutil e suave. Porque tem pessoas que dizem assim, mas eu sou tão humilde, eu acho tanta graça. Eu sou humilde. Quem é? É. Quem afirma tem necessidade de um reconhecimento
de fora para dentro. E quem é, não necessita de nenhum tipo de reconhecimento. Porque quando você absorve plenamente algo, quando você consegue alcançar uma virtude, essa virtude se expressa na sua forma de agir, de falar, nos detalhes das suas atitudes. Ela não precisa ser propagada, ela não precisa ser reconhecida por ninguém. Porque quem desfruta da felicidade de existir por um estado profundo de conexão com Deus, não tem necessidades externas. Simplesmente o externo expressa a construção que a pessoa, que o Espírito fez dentro. E muitas vezes nós nos preocupamos excessivamente com construções exteriores, com o reconhecimento exterior. E muitas vezes nos angustiamos e sofremos. Porque eu sou tão boa e ninguém me reconhece. Que ingratidão, eu fiz tanto por fulano e agora fulano simplesmente não me reconhece. Eu acho muito interessante isso, eu acho engraçado. Né? O sentimento que quem alcança a misericórdia tem para com aquele que comete qualquer tipo de delito é um sentimento de ver a árvore na semente. É o sentimento de compaixão, que não é pena, porque você consegue enxergar a potencialidade do outro. Ter pena é enxergar o outro como alguém inferior? Não, vamos ter compaixão. Compaixão é um sentimento de empatia. É um sentimento em que você se solidariza com a dor do outro. Em que você compartilha do sofrimento do outro, mas sabendo que aquele sofrimento não é seu. Pena é você querer carregar a mala do outro. Não, você ajuda o outro a se fortalecer para carregar a própria mala. Cada um tem que carregar a sua. Como está em outra passagem do Evangelho, pegue a sua cruz. Se você quer me seguir, pegue a sua cruz e carregue a sua cruz. Eu lhe ajudo. Eu compartilho com você, eu lhe incentivo. Eu caminho ao seu lado. Mas eu não posso carregar a sua cruz, porque o mérito seria meu e não seu, e você voltaria ao início para, de novo, fazer todo o caminho. Então, a misericórdia é um estado interno que se expressa em atos e atitudes, na qual estão embutidas o perdão, a caridade, a bondade. A misericórdia é muito parecido ou similar ao que nós e a Igreja Católica chama de, ou os cristãos, de forma geral, independente de serem católicos ou evangélicos, graça. Já ouviram? Não é? Eu vou para a igreja orar para receber uma graça. Isso significa dizer assim, eu sei que não sou merecedor de, mas eu vou pedir a si mesmo. Todo mundo quer receber graça. Tem alguma graça aqui? Não, né? Todo mundo, tem gracinha ali, ó, tem uma graça ali. Todo mundo quer receber graça. Ou seja, eu quero receber aquilo que eu sei que não sou merecedor. Mas o tempo inteiro você recebe. E nós, que somos de uma cultura judaico-cristã, está arraigado profundamente em nós o Deus justiceiro. Queremos misericórdia. E é por isso que Cristo coloca. Alcançará a misericórdia aquele que for misericordioso. Mas nós estamos vinculados ao Deus justiceiro e não misericordioso. Precisamos desconstruir, em primeiro lugar, se queremos fortalecer a nossa árvore, se queremos aprofundar as nossas raízes e beber da fonte de amor que Deus misericordiosamente disponibiliza para todos nós, é preciso desconstruir a representação de um Deus justiceiro. Talvez o Deus que Nietzsche colocou e disse, Deus morreu. Isso foi um choque para a época. Ele foi excomungado até a 9ª geração. Mas ele estava querendo dizer, esta representação de um Deus personificado, humano, que fica lá em cima em algum trono, como um rei, com um livrão de dever e haver, anotando os seus pecados para no final fazer o balanço e lhe condenar ao fogo eterno ou ao paraíso eterno. É essa representação divina é que precisa, porque isso é uma humanização de uma energia
de amor que nós desconhecemos ainda. Alguns momentos nós conseguimos sentir. Em alguns momentos. E nós conseguimos sentir Deus todas as vezes que agimos de forma misericordiosa. Como isso nos faz bem. Como quando nós somos capazes de ter para com o outro uma atitude revestida de bondade, de caridade. Quando nós entregamos ao outro algo da nossa alma, da nossa essência, algo de bom nosso, como nós nos sentimos bem? Como isso nos faz bem? Como nós fortalecemos as nossas raízes? Como nós bebemos nessa fonte? Então, é nesta fonte de amor que nossas raízes precisam estar fincadas. E você será naturalmente misericordioso. Não precisa você ficar procurando muita complicação. Aliás, ser simples é extremamente complicado, é um paradoxo, né? Ser simples. A simplicidade nasce desta certeza interior de conexão com o divino, com o sagrado. Nasce desta fonte que está disponível para todos nós. Não é privilégio de ninguém. Eu costumo dizer que a vida é um banquete para o qual todos estão convidados. Só não se serve quem não quer. Quem não quer se servir? Quem fica arraigado em si mesmo? Quem tem medo de morrer como semente para nascer como árvore? Não tenha medo. Não tenha medo das noites sombrias. Não tenha medo da escuridão, do ser. Porque em determinados momentos todos nós precisamos passar por isso, como sementes soterradas sobre a terra, mas que com o tempo, com paciência, vamos brotando verdes, viçosos, para nos tornarmos aquilo que temos potencial para ser. Árvores fortes, de troncos fortes, frondosas, poderemos dar frutos. E o fruto destas árvores, dessa conexão profunda com o sagrado, um dos frutos é a misericórdia. Não apenas, mas um dos frutos é a misericórdia. Que é um ato natural, tão natural, quanto você chegar embaixo de uma árvore e desfrutar da sua sombra e arrancar um fruto. Tão natural, tão simples, ali, disponível para você. Quando eu penso em misericórdia, eu também me lembro de um teólogo, padre da igreja ortodoxa russa, ortodoxa não no sentido da rigidez, ortodoxa no sentido de seguir os primeiros cristãos, os homens do caminho, como eram chamados os primeiros discípulos de Jesus. Eram homens do caminho. E eles são ortodoxos porque seguem ainda aquela forma daquele cristianismo mais simplificado. Como eu já disse, ser simples é extremamente difícil. E ele se chama Jean-Yves Leloup. É francês. E lendo um livro autobiográfico dele, aliás, leiam, ele tem dezenas de livros, mais de 40, fantástico. Já tive a oportunidade de participar de 3 vivências com ele, lá no Rio de Janeiro, 3. Fantástico. Ele não fala português, mas a esposa dele é brasileira e ela faz tradução simultânea porque os padres da igreja ortodoxa se casam. Inclusive, ele tem um filho brasileiro. Então, ela fazia a tradução simultânea do francês. E fantástico. E num livro dele, autobiográfico, chamado Do Absurdo à Graça. Do Absurdo à Graça. E ele diz que ele estava em Paris, perambulando, porque antes da sua conversão, ele foi usuário de drogas, se prostituiu, foi violentado quando criança. Enfim, ele conta tudo isso lá no livro, mas ele sempre gostou de escrever. Existia a árvore em forma de semente. Ainda era uma semente, ele gostava de escrever, e ele tinha vários escritos numa mochila. E ele estava na rua, não tinha dinheiro, estava com fome. E como miséria pouca é bobagem, vocês sabem, né? Roubaram a mochila dele. Ele não tinha nada de valor na mochila. A única coisa de valor que tinha era o que ele escreveu. Aquela era a maior dor dele, porque ele vinha escrevendo há muito tempo e roubaram todos os seus escritos.
E ele senta próximo na porta de um restaurante, sabe como é Paris, né? Com aquelas cadeirinhas, aquelas coisas maravilhosas, e ele senta, abaixa a cabeça e começa a chorar. E depois de um certo tempo, um garçom toca nele, ele levanta o rosto, e o garçom está com uma bandeja, com um lanche bem substancioso para ele. E ele diz assim, não, eu não tenho dinheiro, eu não tenho como pagar. E o garçom diz assim, não, já está pago. Uma pessoa que estava sentada ali naquela mesa pagou o lanche para você. Quando ele levantou a cabeça, a pessoa não estava mais lá. E naquele momento, ele diz que naquele momento, ele recebeu a graça. Ou seja, ele parou e disse assim, eu quero entender que amor é esse, que sentimento é esse. Eu fico até arrepiada. Que leva uma pessoa a simplesmente, num ato de misericórdia e de bondade, fazer algo pelo outro que você não conhece, que não vai, nem fica para ouvir um obrigado, não se regozija com o ato feito. É por isso que quando você diz assim, como eu sou bom, significa que você ainda não compreendeu. E ele queria entender, ele disse, eu quero entender que sentimento é esse. E a partir dali começou a busca dele por esse entendimento. E aí é uma longa história, que inclui inclusive um estado de coma e um desengano médico por vários dias. E quando ele retorna, ele começa a sua peregrinação, primeiro de aprendizado, pela Índia, pela Europa, pelos templos, conventos, e tentou ser padre da Igreja Católica, mas não deu certo, e ele foi até que ele se encontra. E hoje, aos 65 anos, ele é um dos filósofos mais requisitados para conferência e palestras na Europa inteira. No mundo inteiro ele é reconhecido, porque aqui no Brasil ele faz muitos trabalhos, fundou a Universidade da Paz, a Unipaz, o Colégio Internacional de Terapeutas, e fez muitos trabalhos aqui no Brasil com Pierre Weil, que era também francês radicado no Brasil, e Roberto Crema, para quem conhece. Então, eles três fizeram diversos trabalhos aqui no Brasil, mas o mais, se vocês quiserem conhecer mais, Jean-Yves Leloup, do Absurdo, a graça, a história completa está lá, leiam, se regozijem, porque é uma história maravilhosa. Então, que sentimento é esse? Que sentimento é esse que leva alguém a ter uma atitude para com o outro, sem nenhum interesse que não seja o ato de ajudar o próximo? Sem nenhum interesse interno, sem nenhum interesse maior, a não ser a satisfação interna. Porque quando você não espera o obrigado e o reconhecimento, é porque a satisfação e o retorno está no próprio ato de fazer. É no sentimento que lhe toma quando você faz. E não no referencial fora de você. Não é no reconhecimento exterior. Quando você depende de reconhecimento exterior, você ainda é semente. É preciso deixar morrer essa atitude, esta personalidade, este perfil, este ego, para renascer um outro mais adequado àquilo que você deseja. Eu costumo dizer que aquilo que você quer do mundo, você precisa dar ao mundo. Mas nós fazemos muitas vezes o inverso. Nós esperamos. Eu atendo casais, e os casais são criaturas muito interessantes, não é? Porque eu atendo aí um diz assim, fala tão mal do outro, que eu só falta dizer assim, mas rapaz, essa criatura é miserável mesmo. Não digo porque terapeuta não pode dizer isso, né? Para não influenciar a criatura. Aí depois eu converso com o outro, primeiro eu converso em particular com cada um. E aí o outro diz tanta coisa do outro, que eu digo, rapaz, o que você está fazendo com essa mulher? Larga esse demônio. Então veja, por quê? Porque nós esperamos que o outro nos dê primeiro. Tem uma música de Oswaldo Montenegro, grandona, muito bonitinha, mas no final ele diz assim, deixe, é uma música de despedida, e o trecho final ele diz assim, deixe aquilo que eu pedia, mas pensei que dava. Ela está indo embora, né? Lógico. E ele dizia assim, deixe aquilo que eu pedia, mas pensei que dava. Nós, muitas vezes, pedimos o que pensamos que estamos dando. Então, quando você tem um ato de misericórdia e espera que isso
lhe dê um retorno que alguém, mesmo que seja um retorno divino, porque às vezes a gente negocia, né? A gente barganha com Deus. Eu acho isso muito interessante. Prometemos coisas ao Criador como se ele precisasse de alguma coisa, ou se a gente tivesse alguma coisa para barganhar, muita ousadia, não é? Você quer barganhar, não, eu vou de joelho não sei para onde, eu vou não sei mais para onde. É uma necessidade sua de ritualizar uma relação. Eu não estou dizendo que isso não é válido para você. É uma necessidade sua ainda, mas não tem nenhuma importância para o Criador. O que você pode oferecer a Deus? Deus não quer o seu sacrifício. Ele pede misericórdia. Então, o Deus justiceiro é aquele Deus que faz você pensar assim, e você diz para a pessoa que lhe faz um mal, eu lhe perdoo, mas eu lhe entrego a lei de causa e efeito. Ou seja, você espera que Deus seja o braço vingador que vai fazer o que você entende que é justiça. Ainda estamos muito conectados a esse Deus justiceiro. Deixe, quem tem com que me pague não me deve nada. Não é? A gente diz assim também. Não estou falando de vocês, eu tenho certeza que as pessoas que frequentam esse centro, incluindo os coordenadores, são pessoas, a gente nem briga, não tem disputa, não tem nada disso aqui. Aqui é uma coisa maravilhosa, entendeu? Não existe isso aqui. Eu estou falando do povo do mundo, ok? Então, os bons estão aqui, com certeza. Eu não tenho nenhuma dúvida, né? Chega a minha ofusca. Quando eu chego aqui, é tanta luminosidade, tanta luz que eu até tenho que botar meu óculos de sol para poder encarar. Então, é importante a compreensão de que a misericórdia é um movimento de dentro para fora. É um movimento de enraizamento, porque a raiz é que dá sustentação e que vai dizer a qualidade da árvore, é que vai dar a qualidade da árvore e dos frutos que ela pode gerar. Então, se enraizar, se sentir uno com Deus. Porque Jesus disse isso, eu e o Pai somos um. Paulo de Tarso disse, já não sou eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. Então, alcançar esse estado de profunda conexão com o sagrado, com o divino, com essa energia de amor que está disponibilizada misericordiosamente para todos nós. Como disse André Luiz, estamos no amor divino como peixes no oceano. Não tem para onde você se movimentar que essa energia de amor não esteja disponível para você. Nós é que por conta da nossa imaturidade, por conta da nossa infância espiritual, por conta de ainda sermos sementes, pelo medo que temos da morte e do renascimento. Eu não estou falando apenas da morte simbólica, mas também da morte física, que é um processo também de transformação e de autoiluminação paulatinamente. Se não fosse a morte e a reencarnação, o processo de evolução do espírito não seria possível. Mas eu estou também falando da morte simbólica de determinadas atitudes, porque senão nós podemos ficar na ilusão de que alcançar a misericórdia como um sentimento interno que se expressa em atos e atitudes é algo para o futuro. Ah, tá, nas próximas encarnações você pode alcançar isso aqui, agora. A semente pode se tornar árvore a qualquer momento. Porque para que você seja bom, você só precisa de uma coisa, uma única: vontade. Vontade, só isso. Ser bom não é não pensar no mal. Isso é outra ilusão que precisa ser desconstruída, além da representação de um Deus justiceiro, para nos conectarmos à misericórdia divina, porque é ela que atua o tempo inteiro em nossas vidas. Ser bom não é não pensar no mal, nem não sentir desejo de fazer. Às vezes eu sinto, vocês não sentem, não? Vocês não têm vontade de torcer o pescoço do irmão até a língua ficar azul, não, de vez em quando? Tem gente que, não é? Não é isso. É em podendo fazer o mal, você escolher fazer o bem. Escolher. Porque se nós ficarmos lutando com nossas emoções,
nós podemos artificializar esse processo. Podemos botar uma máscara porque nós somos inteligentes e espertos o suficiente para fazermos isso. Uma máscara de bondade que não corresponde a uma realidade interna. Então, o tempo inteiro você tem que ficar se desgastando, gastando uma energia enorme para aparentar ser o que você sabe que ainda não é. É um esforço enorme. Então, é melhor você assumir as suas emoções. Eu não estou dizendo com isso que assumir as emoções significa se deixar dominar por elas em atos e atitudes, mas mesmo quando isso acontecer, seja misericordioso para com você mesmo. Use da misericórdia para com você, porque os seus inimigos, eles não estão fora de você. E entenda que inimigo não como alguém que lhe odeia ou você odeia. Inimigo externo é tudo aquilo que lhe desafia. Tudo aquilo que lhe traz angústia, que lhe traz sofrimento, desespero, ansiedade. Esses são os seus inimigos verdadeiros. Então é preciso ter misericórdia para dentro. Eu preciso acolher essas emoções, eu preciso compreendê-las e eu preciso transformá-las. É só desta forma que eu posso alcançar os sentimentos, que é o refinamento das emoções. No momento em que eu consigo, e eu não vou conseguir isso sem assumir essas emoções. Então, se um sentimento de raiva me toma, uma emoção da raiva me toma, eu preciso assumir que estou nesse estado. Eu preciso assumir isso. E eu preciso decidir o que é que eu vou fazer com isso. Se a minha atitude vai ser de devolver, e aqui na Semana Espírita, na aula do curso básico sobre reencarnação, eu falei em devolver flores, transformar flechas em flores. Se alguém lhe atira uma flecha, você pode decidir se você vai devolver flecha ou se você vai transformar essa flecha e devolver uma flor. Se o que você quer no seu caminho são flores, certamente você não vai encontrar se você ficar devolvendo flechas. Seja coerente com o que você deseja. Se o que você deseja são flores, trabalhe. E isso é um trabalho interno, porque não é fácil. Não é fácil oferecer uma flor para quem lhe feriu. Mas onde está a misericórdia? Se não no entendimento que todo ato de maldade é fruto da ignorância. E a ignorância precisa ser esclarecida e não julgada. Se eu devolvo na mesma moeda, nós somos iguais. Você é diferente em quê? O que é que justifica você devolver algo igual? Então você está dando razão ao outro. Você está dizendo que a atitude do outro está correta, porque você devolveu igual. Então estão todos no mesmo nível. E às vezes você quer se auto-justificar. Nós nos auto-justificamos responsabilizando o outro. O outro pode ser e fazer o que quiser. Eu não estou dizendo que o outro não tem limites, que o outro não tem defeitos. Eu estou dizendo que o nosso problema é não saber lidar com esses limites e defeitos do outro. Aí, como nós somos iguais, mas temos uma certa vergonhinha, né, de dizer que somos iguais, aí nós nos colocamos da seguinte forma, né, eu estou fazendo porque fulano me fez primeiro. Igual criança, não é? Quem tem filhos aqui, principalmente quem tem muitos, né? Quem tem muitos filhos, né, Moreninha? Quem tem muitos, sabe? Os filhos costumam dizer isso, mas ela fez primeiro, não é? Não, mas você não. Isso denota uma infância psicológica, emocional. Não importa quem fez o que primeiro, o que importa é o que é que você deseja para a sua vida. Isso é tomar em suas mãos a sua vida. Isso significa ser sujeito e não objeto dos acontecimentos. O que é que eu vou fazer com o que o outro me fez? É um problema meu? Eu preciso resolver isso dentro de mim. Na hora que eu devolvo, eu estou dando ao outro o poder de determinar o meu estado interno. Eu não estou me apropriando de mim mesma. Eu estou dando a chave do meu estado interno, do meu ponto de equilíbrio, da minha serenidade nas mãos do outro. Então, quando você sentir que o desequilíbrio vai lhe tomar por causa de uma determinada situação, faça a reflexão de que aí embutido tem um desafio que é dentro, tem um inimigo interno que você precisa atuar de forma misericordiosa.
Porque se nós atuarmos de forma misericordiosa, nós não vamos nos envergonhar dos nossos defeitos, dos nossos limites, dos nossos aspectos sombrios. Porque não queremos admitir, porque isso nos envergonha, porque é uma questão moral. Nos envergonhamos dos nossos limites. Vamos desconstruir esse compromisso com a perfeição aqui e agora. Vamos nos comprometer com a inteireza, que é o que nós podemos alcançar nesse momento. E vamos deixar a perfeição como pano de fundo, como meta. Mas aqui e agora, eu preciso alcançar a inteireza. Eu preciso reconhecer que determinadas emoções ainda me tomam. E que eu ainda estou neste estado interno, que não é o que eu gostaria de estar, mas ainda estou e eu preciso assumir isso. Eu preciso assumir as minhas emoções, sem medo de ser feliz, sem vergonha. Todos sem vergonha. Né? Então, existem pessoas que querem, tudo que eu quero na minha vida é paz. Eu quero paz. Eu quero ser amigo de todo mundo. Se você quer amizade, dê amizade. Se você quer paz, seja paz. Seja a paz. Mas às vezes eu quero paz, mas alguém me já tira uma flecha, eu devolvo logo 10. Porque comigo é assim. Não é? Comigo é assim, porque eu sou muito sincera. Conhece? Não você, eu estou falando, por favor. Né? Eu sou muito sincera. Eu digo logo a verdade. Que verdade? Quem foi que lhe deu a autoridade de dizer o que é a verdade? Nem Jesus disse. Ele disse que você ia conhecer a verdade ia lhe libertar. Ele não disse o que era a verdade. Ou ele disse, eu sou a verdade, o caminho, mas não sou eu, histórico. Ele não estava se referindo a ele, pessoa, personalidade. Ele estava se referindo ao que ele simbolizava como caminho. Ou seja, o caminho da autenticidade, o caminho de ser quem se é. Todos somos árvores frondosas, belíssimas. Quando nós nos entendemos como essa árvore, nós conseguimos naturalmente ser misericordiosos. Sem agonia, sem esforço, sem necessidade de reconhecimento do outro, por um sentimento de profunda felicidade de existir. Porque quem é feliz é generoso, concordam? A felicidade nos torna generosos. A dor, o sofrimento nos torna tremendamente egoístas. Muito egoístas. Porque nós só pensamos na nossa dor, no nosso sofrimento, no nosso problema, e às vezes nem olhamos para o lado. Às vezes a solução está do nosso lado, mas nós estamos tão focados no problema que nem olhamos que a solução está ao lado. Ou estamos obstinadamente nos batendo contra um muro que não tem porta. Quando a porta está ao lado, é só você abrir. Quando você não pode resolver alguma coisa que você tentou de tudo, deixe isso para lá. Por que você está perdendo tempo? Reconheça que não é mais, não lhe pertence mais. Você já fez tudo o que podia para resolver alguma coisa? Já fez? Tem certeza? É muito importante que você tenha certeza que humanamente você já fez tudo que podia para resolver algo. Tudo. Vá até a justiça se precisar e se você achar que deve. Se não resolveu, entregue a misericórdia divina. Esse problema não é mais seu. Reconheça seus limites humanos. Agora tem pessoas que querem, de cara, entregar a providência. Se Deus quiser, eu vou passar no vestibular. Não abre um livro para estudar. Como é que Deus? Se Deus quiser, eu vou ter uma promoção no trabalho. É aquele funcionário que chega à tarde e sai cedo. Conhece esse? Chega à tarde e sai cedo. Se pedir 1 milímetro a mais para fazer, eu estou muito sobrecarregada. Conhece isso? Não posso. Não é? Ô, fulano, fique aqui mais 1 hora para resolver esse problema. Meu horário, já 5 minutos para sair, já está com a bolsa na mão, já na porta para dar tchau. Mas quer promoção. Ou seja, para que alcancemos a misericórdia, precisamos gastar todo o nosso potencial para resolver, porque neste movimento, é um movimento em que você cresce, é um movimento em que você apazigua os seus inimigos internos,
em que você transcende determinados limites que você se autoimpõe. E aí, quando você está pronto, você sobe o próximo degrau, dentro de um processo de evolução paulatina do espírito. E a misericórdia é um desses frutos que nós colhemos quando conseguimos nos apaziguar internamente. Quando conseguimos reconhecer os nossos limites. Quando somos capazes, pelo ato da nossa vontade, de, em podendo fazer o mal, fazermos o bem. Quando enxergamos todas as outras pessoas como sementes, como árvores em potencial contidos numa semente. Mas como nós nos colocamos como árvores e olhamos o outro como, sei lá, qualquer coisa que nunca vai alcançar, porque tem pessoas que são assim. Não, eu alcancei. Você sabe por que as pessoas gostam de ouvir a miséria dos outros? Não é? Por mim, esses programas que exploram a miséria alheia não tinham um ponto de audiência. Não teria nenhum. Muitas vezes eu chego no salão, onde eu costumo ir, e a televisão está ligada nesses programas. Eu, por favor, ou você muda, ou vire minha cadeira para o outro lado. Aí boto um fone aqui e fico ouvindo música. Eu não quero saber daquilo que eu não posso ajudar. Para quê? Para que eu quero saber que fulano escalpelou um, cortou o pescoço do outro, fez... Para que eu quero saber isso? Isso não me interessa. Me interessa a dor que eu posso consolar. Me interessa o problema que eu posso lhe ajudar a resolver. Esse me interessa. Esse eu quero saber. Mas eu não quero me impregnar, porque você vai absorvendo e daqui a pouco você está achando que no mundo só tem miséria. E o sol está brilhando e você está olhando aquela nuvem lá do outro lado que está carregada e não olha para o sol, não olha para o céu. Por mim não teria, mas as pessoas têm um prazer mórbido. É como se dissesse assim, ainda bem que é com fulano e não é comigo. É isso que leva as pessoas a quererem ver a miséria alheia. Ainda bem que é com fulano. Porque nos colocamos como privilegiados, muitas vezes. Porque Deus me ajudou a vencer. Sim. E Deus deixou o outro perder e ajudou você a vencer. Como assim? Como é isso? Porque Deus fez isso e aquilo por mim. Deus faz por todos nós, indistintamente. Não existe um povo escolhido. Todos nós somos espíritos de Deus. E a misericórdia divina atua independente de onde, quem, como, quando, em que circunstância você nasceu e você vive e do que você já andou fazendo por aí. Que boa coisa nós não devemos ter sido. Certamente, né? Para estarmos aqui assim, em pleno sábado, 8h30 da manhã, atrás de ouvir evangelho, deve ser porque, né? A gente sabe que no fundo, lá no fundo, a gente sabe que boa coisa a gente não foi, não. Mas a misericórdia divina não quer, a misericórdia é assim. A misericórdia é a oportunidade que você tem de retomar, de refazer, de transformar, de mudar. É assim que a misericórdia atua. Deus não quer saber se você, do seu karma. Ele está lhe dando a oportunidade aqui e agora de fazer diferente. Sempre de fazer diferente. É sempre uma oportunidade e nunca é um castigo. Vamos esquecer esse negócio de prova e de expiação. Né? Prova só que a gente faz na faculdade, na escola. E expiação é aquilo que você expia para comer. Nada de... Né? Primeiro você prova a comida, primeiro você espia, depois você prova. Então, vamos esquecer porque isso nos leva a uma visão ortodoxa de um Deus justiceiro. A uma visão de que nós estamos aqui para pagar, para penar, para sofrer, para arrastar a corrente. Não. Nós estamos aqui para desfrutarmos a felicidade de existir. E se você conseguir alcançar isso dentro de você, ainda que o contexto externo seja desafiador, porque nós precisamos dos desafios. Precisamos, porque foi assim que nós, através do enfrentamento dos desafios, já está na hora, né? Estou vendo o povo todo ali agora, através do enfrentamento dos desafios que nós saímos das cavernas e alcançamos as estrelas. Se os seres humanos não tivessem sido desafiados para desenvolver a sua inteligência, para que o espírito pudesse paulatinamente expressar toda a sua potencialidade como força inteligente do universo,
nós não chegaríamos onde chegamos. Os desafios são importantes para o crescimento. Não é para você ficar infeliz. Não é para você ficar carregando a sua cruz como se fosse um peso. Carregue alegremente. Carregue alegremente. Porque eu tenho certeza que todo espírito evoluído é alegre. Desfruta, porque desfruta da felicidade de existir no seio da criação divina. Então você está aqui para ser feliz. Fortaleça as suas raízes. E se um desafio está lhe trazendo sofrimento, entenda que é a semente que nesse momento está embaixo da terra, recebendo a nutrição necessária para brotar como árvore, para dar frutos. Não fique entendendo esse sofrimento como um peso, um karma, Não. Suporte alegremente os desafios. Se conecte com a felicidade de existir, porque você é um espírito imortal e nada, nem ninguém pode lhe destruir. Obrigada.